Paz do Senhor a todos, nós estamos aqui novamente neste evento Monte da Oração, onde nós ficamos uma vez ao mês separados em oração, consagração, intercessão, clamores, fazemos clamores ao Senhor neste dia. A igreja ela fica aberta das 8 até às 17 horas e logo mais às 18 horas nós temos o culto do Espírito Santo. Vem aqui, participe, amém? A sua presença ela é muito importante. Nós esperamos por você aqui, aleluias. Durante este dia nós realizamos 5 clamores e neste momento nós estamos no terceiro clamor, que é o clamor do meio-dia. E este clamor é para que haja um mover de cura e de milagres nas igrejas brasileiras e também um mover de cura, de milagres, por intenções particulares, como finanças, família, necessidades emocionais. Então nós estamos aqui neste clamor, nós convidamos você a clamar conosco, amém? Antes de fazer o clamor, eu gostaria de falar um pouco a respeito de milagres, amém? Queridos, milagres é a manifestação extraordinária do poder de Deus. É Deus intervindo em assuntos pessoais, em assuntos humanos, amém? Aleluias, glória a Deus por um Deus tão bom, tão maravilhoso, sabe, por um Deus tão poderoso que cuida de nós. Aleluia, amém? A Bíblia, ela nos mostra, ela nos revela diversos milagres, muitos milagres. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos na Bíblia constantemente milagres. A própria criação do mundo, ela foi um milagre. Ela foi feita por um poder sobrenatural, um poder extraordinário de Deus. A divisão do Mar Vermelho, a sobrevivência de Daniel na cova dos leões, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando leprosos, paralíticos, a mulher no fluxo de sangue, transformando água em vinho, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando Lázaro. A própria ressurreição de Jesus, um dos maiores milagres na Bíblia. Então a Bíblia ela está cheia de milagres, amém? Por onde você lê a Bíblia, que você pegar a Bíblia e ler, você vai ver milagres, amém? Mas há algo comum em todos os milagres, que é a presença do Espírito Santo. Aleluias. É a doce presença do Espírito Santo. Não há milagre sem a presença do Espírito Santo, não há milagre sem a manifestação do poder do Espírito Santo. Amém? Aleluias. Se eu fosse falar de um livro, né? Se eu fosse falar de um livro que fala, né, a respeito do Espírito Santo, eu ia falar a respeito de Atos, porque Atos ele mostra constantemente a presença do Espírito Santo, a presença da manifestação do Espírito Santo. Os milagres dos apóstolos revelam o poder e a unção que eles andavam, amém? Uma unção num nível muito além, num nível muito alto, amém? Num nível que nos revela a intimidade que eles tinham com o Espírito Santo. Uma unção, amados, que só é derramada nas nossas vidas quando obedecemos a palavra. Quando obedecemos a palavra do Senhor. Quando, sabe, a palavra ela não é apenas um logos, sabe, um conhecimento, mas a palavra ela se torna algo revelado para você. Sabe quando você está lendo a palavra do Senhor? Está lendo ali e de repente um versículo ele salta. Ele salta na sua vida.
Aquela palavra, ela vem de encontro ao seu coração. Aquela palavra, ela se torna um rema para você, uma palavra revelada. E você escolhe obedecer a esta palavra, obedecer pela graça, pelo poder, pela capacidade do Espírito Santo, não pela tua força, não pela tua capacidade, não pela tua justiça, mas pela capacidade e unção do Espírito Santo. É desse tipo de unção que eu estou falando. É essa unção que é derramada quando nós obedecemos a palavra do Senhor, uma unção num nível muito maior. Sabe, é aquela unção que traz, assim, milagres extraordinários. É quando você está ouvindo uma mensagem e essa mensagem ela é ministrada debaixo dessa unção. Olha, há uma convicção profunda dentro do teu coração. Você sai daquela mensagem sem dúvida nenhuma de que a palavra do Senhor é a verdade e de que ela vai fazer aquilo que está escrito na palavra, ela vai fazer na tua vida. Há uma convicção profunda, real, absoluta da palavra do Senhor. Quando mensagens são ministradas debaixo dessa unção, elas abalam estados inteiros, nações inteiras. Há uma salvação em massa. Milagres sobrenaturais acontecem, como a gente costuma ouvir e ver em cruzadas. Paralíticos andam, a cura de aleijados, a cura de um milagre no nível assim de um membro todo, um braço ou uma perna. Eles nascem, sabe? Aquele membro não existe e ele nasce, esse milagre assim sobrenatural. É esse tipo de unção, amém? Esse tipo de unção que acontece quando você escolhe obedecer a palavra do Senhor, quando você escolhe obedecer aquilo que o Senhor está falando com você. Uma palavra rema ao teu coração. Mas os apóstolos, eles não iniciaram o ministério deles debaixo dessa unção. No livro de João, no Evangelho de João, quando Jesus já havia morrido e ressuscitado, ele estava ressurreto aqui na terra, ele apareceu para os apóstolos, ele soprou sobre os apóstolos e ele disse: recebam o Espírito Santo. Ali os apóstolos receberam o Espírito Santo. Mas em Atos 2, né, que relata aquele momento do Pentecostes que nós conhecemos, houve um derramar do Espírito Santo, um derramar sobrenatural do Espírito Santo. E ali os apóstolos receberam uma unção maior, um derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, que levou eles a um lugar de um revestimento de poder e de unção para eles cumprirem a vontade do Senhor. Cumprir os sonhos do Senhor, os desejos do Senhor, aquilo que o Senhor estava falando com eles. E o que o Senhor havia falado com eles está em Atos 1. Jesus disse: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até nos confins da terra. Então havia uma palavra para eles, uma palavra direcionada para a vida deles, uma direção que Jesus havia dado para eles. E em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado para revesti-los de poder, autoridade, domínio, ousadia para andar nessa terra, para testemunhar Cristo. E quando eles receberam essa unção, eles realmente começaram a desenvolver um ministério num outro nível. Eles começaram a pregar a palavra e milhares de almas foram salvas. Mas essa ainda não foi a maior unção que os apóstolos receberam. A maior unção que eles receberam aconteceu após o capítulo 4. Porque no capítulo 3, né, Pedro e João, eles curaram um aleijado que estava à porta do templo. E por eles curarem este aleijado que estava à porta do templo, saduceus, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda, começaram a confrontar eles. E começaram a incomodá-los, porque eles estavam ensinando no nome de Jesus. E eles estavam testemunhando estavam testemunhando em Jesus a ressurreição dos mortos.
E por conta disso, eles acabaram sendo até mesmo presos. Mas, como o milagre era incontestável, eles tiveram que soltar Pedro e João. No entanto, no momento que eles foram soltar Pedro e João, eles chegaram para eles e disseram assim: olha, vocês não podem mais ensinar no nome de Jesus. Vocês estão proibidos de ensinar no nome de Jesus. E eles, de maneira ousada, deram uma resposta tremenda para eles. Eles falaram assim: julguem vocês, senhores. Aleluias. Julguem vocês, senhores. Se é justo diante de Deus obedecer vocês e não a Deus. Aleluias. Aleluias. Que resposta, que tremenda ousadia de Pedro e João. Aleluias. E foi exatamente esta resposta, foi exatamente este momento que se confirmou verdadeiramente a obediência deles àquilo que a palavra foi dita, aquilo que foi dito para eles na palavra que Jesus havia enviado para eles, que era para eles testemunharem Cristo. E naquele momento que eles confirmaram diante dos homens que era para isso que eles vieram e eles iam continuar fazendo, que eles iam obedecer a Deus e não a homens, que eles iam obedecer a palavra que havia sido enviado para eles, testemunhar Cristo diante de todos. É neste momento que se confirmou a obediência deles, que a unção, uma unção maior, pôde ser derramada na vida deles. Que é o que fala aqui na palavra do Senhor no final deste capítulo. Porque depois que eles foram soltos, eles se reuniram com outros discípulos. E aí, nesta reunião, eles oraram. E depois que eles oraram, olha o que a palavra do Senhor diz. No capítulo 4, no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha que poder. Que poder já começou a ser derramado naquele lugar. Tremeu o lugar em que eles ficaram reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Sabe o que você está cheio do Espírito Santo? E anunciaram corajosamente a palavra do Senhor. A partir daquele momento que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar corajosamente, com ousadia, com intrepidez, com a sabedoria do Espírito Santo. Eles começaram a anunciar a palavra do Senhor. Aleluias! Esse derramar foi tão sobrenatural, tão tremendo, num nível tão alto, num nível tão maior, que isso fica ainda mais confirmado no capítulo 5. No capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim, ó: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Cada vez mais almas eram salvas. Mais almas, mais homens e mulheres de Deus criam no Senhor. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em macas, em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Amados, para quem não podia anunciar a palavra do Senhor, estava proibido. Para quem não podia falar de Jesus, olha o que eles estavam fazendo. Eles falavam tanto, anunciavam tanto, que nas ruas o povo começou a colocar macas e camas, para que somente a sombra de Pedro, quando Pedro passava, a sombra dele pudesse curar. Olha o que eles estavam fazendo, olha que ousadia. Mesmo em meio a confrontos, mesmo em meio a desafios, obstáculos, o que eles estavam passando,
o que eles estavam sendo injuriados pelos sacerdotes, os líderes, os saduceus, os fariseus, as circunstâncias, o momento da vida deles, eles permaneceram firmes. Permaneceram firmes em obedecer aquilo que Jesus havia falado para eles. Não se importando com o que os outros estavam pensando, com o que ia acontecer na vida deles, eles poderiam ser presos. Mas eles permaneceram firmes diante das circunstâncias, dos desafios. A ponto de as pessoas, o povo irem para as ruas. Vocês conseguem imaginar isso? As ruas cheias de maca, de cama, só para o momento que Pedro passasse, a sombra dele pudesse curar. Imagina o que estava acontecendo naquele momento, naquela região, naquela situação ali, que os saduceus estavam vendo, os sacerdotes estavam vendo acontecer e eles não se importando, porque cabia mais obedecer a Deus do que a homens. E o texto continua dizendo, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém. Então não era só de Jerusalém. Eles estavam testemunhando Cristo em toda aquela região, a ponto de pessoas trazerem de outras cidades para vir a Jerusalém, trazendo seus doentes, diz o texto, e os que eram atormentados por espíritos imundos. Então, não só doentes, como os atormentados por espíritos imundos eram trazidos para ficarem ali nas ruas, para que somente a sombra de Pedro, quando passasse, fosse projetado neles, eles fossem curados. E diz o texto, e todos eram curados, todos. A palavra do Senhor não diz, amados, que eram alguns, que eram poucos, que eram muitos. Diz que eram todos, todos eram curados. Aleluias, glória a Deus, que unção maravilhosa, que unção sobrenatural, que unção poderosa, amém? Queridos, é isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa, entrar neste lugar de obediência à palavra do Senhor. Jesus é a palavra, você precisa obedecer ao Senhor, você precisa entender o que Jesus está falando com você. Você precisa entender uma palavra rema, aquilo que o Senhor está falando ao teu coração e obedecer pela graça do Senhor. A igreja precisa entrar neste lugar para sinais e milagres serem liberados sobre a igreja, para que a igreja seja cheia da presença do Espírito Santo, para ela cumprir a vontade do Pai nessa terra. Para isso que a igreja está aqui, para testemunhar Cristo, para representar Cristo, para mostrar ao mundo que Cristo é a resposta, que Cristo é a única resposta. É o único lugar que você deve buscar a resposta em Cristo, é na palavra do Senhor. É para isso que a igreja está aqui, em nome de Jesus. Que você compreenda isso. Que você, que é cristão, que crê em Cristo, que representa a igreja nessa terra, que você se posicione. Que você se renda em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Aleluias. Então agora, neste momento, eu oro. Eu peço que você ore junto comigo. Amém? Por este clamor do mover de curas e de milagres sobre a igreja brasileira. Que você se una a mim e vamos orar, amém? Que você feche seus olhos neste momento e vamos clamar ao Senhor. Vamos estar juntos neste clamor, amém? Aleluias. Pai querido, em nome de Jesus. Pai, eu peço perdão, Pai. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai, pelos nossos alvos errados. Perdão, Pai, por muitas vezes nós andarmos nas nossas vontades, nos nossos desejos, aquilo que nós queremos, Pai. Em vez de buscar no Senhor, na Tua palavra, as respostas, Pai, para a nossa vida. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas nossas procrastinações. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas distrações, pelos nossos erros, pelas nossas idolatrias. Em nome de Jesus, Pai.
Vem com teu perdão sobre as nossas vidas. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. E todo aquele que estiver ouvindo esta mensagem, aonde esta mensagem ela for enviada, Pai, eu oro que a cada coração rendido neste momento, a cada coração quebrantado, a cada coração humilde que está recebendo esta palavra com o coração aberto, livre, em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama da tua presença, Espírito Santo, enche essa pessoa com teu Espírito, enche, Espírito Santo, totalmente esta pessoa, que ela sinta o calor da tua presença neste momento, que o coração dela queime por ti, em nome de Jesus, que todo ser dela seja cheio do teu Espírito Santo. Senhor, derrama, Espírito Santo, derrama em nome de Jesus, para que esta pessoa possa fazer a tua vontade, para que a pessoa possa fazer o teu propósito, os teus sonhos, cumprir a tua vontade nesta terra, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Espírito Santo, de uma unção sobrenatural neste momento, em cada coração com fome, com sede da tua presença, sedento por ti, que se levanta neste momento como uma igreja nesta terra para cumprir a tua vontade. Derrama, rei baixou, coneara, baixei, coneradare, badocou, necarea, checou, manaia, rachei. Em nome de Jesus, derrama, Espírito Santo, levanta a tua igreja, levanta poderosamente a tua igreja nesta terra, para que haja um mover de cura e de milagres na tua igreja, que todo aquele que entrar, Pai, na tua igreja, saia de lá curado, saia de lá cheio do teu Espírito Santo, tudo aquilo que essa pessoa for buscar, Senhor, ela receba, Pai, da tua igreja, em nome de Jesus, que a tua palavra diz, Senhor, que no teu nome, Jesus, é no teu nome, Jesus, que sinais e milagres são derramados, que demônios são expulsos, Pai, que nós falaremos novas línguas, em nome de Jesus. Então, Pai, no nome de Jesus, é no teu nome, Senhor, que eu oro, que a tua igreja, Senhor, seja cheia, que sinais e milagres, Senhor, sejam liberados da tua igreja, alcance vidas, alcance almas, Pai, pessoas sejam salvas, curadas, transformadas, para a glória, Pai, e honra do teu nome, Pai. Aleluias, aleluias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo aquele, Pai, neste momento, que está com alguma enfermidade, ô Espírito Santo, entra nesta casa, que tem uma pessoa enferma, doente, derrama sobre esta casa da tua presença, Espírito Santo. Reachei, coadecama, chou, mehariama, chou. Nerou, mecamaneia, chei, bodai, amare, coach, moderar. Hichou, que naia, madre, obenei, baraio, macho, com Espírito Santo. Entra neste lugar, Espírito Santo. Toca no corpo físico dessa pessoa e levanta ela em nome de Jesus. Levanta ela em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra. Que a tua palavra diz que certamente o Senhor levou sobre si toda a nossa dor e toda a nossa enfermidade. Então, em nome de Jesus, eu declaro essa pessoa curada, eu declaro a unção do Espírito Santo sobre ela, eu declaro as manifestações de poder e cura sobre a vida dela, eu declaro que toda dor foi embora, que o corpo dela vai ser completamente restaurado para a glória e honra do teu nome, que haja um renovo sobre essa vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que toda casa, Pai, que está passando por um momento de contenda, de confusão, todo espírito de contenda caia por terra deste lugar, em nome de Jesus, que entre uma paz neste lar, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Então que a paz reina neste lugar, que a paz reine neste lugar, em nome de Jesus. Eu declaro no teu nome, nome que está acima de todos os nomes, aleluias, que haja uma paz, uma alegria, Pai, que haja, Senhor, um mover do teu Espírito Santo, quebrando julgos, quebrando sofismas, enganos e pesos, em nome de Jesus, que este ambiente, para a glória e honra do teu nome, Senhor, transborde em alegria, em nome de Jesus, Pai. Todo aquele que está com problema na área das finanças, Pai, eu peço um mover financeiro sobre essa vida.
Em nome de Jesus, que haja um derramar de recursos financeiros, porque a tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para que a gente seja rico. Então, em nome de Jesus, prospere esta vida. Traz, Pai, abundância, abundância, Senhor, financeira sobre essa vida. Traz também, Senhor, ideias, Pai, projetos, propósitos, planos financeiros sobre essa vida. Oh, Espírito Santo, o Senhor é o Espírito de sabedoria. Traz sabedoria sobre essa vida, para que ela prospere poderosamente e que em nome de Jesus, Pai, ela prospere tanto, Pai, que ela transborde, Senhor, que haja um transbordar da vida dela e alcance a outros, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja, Pai, um mantenedor até mesmo, Pai, da tua casa, Pai, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, estamos agora encerrando esse terceiro clamor e convidamos você para estar conosco no próximo clamor, que acontecerá às 14 horas. E não esquecendo, às 18 horas nós teremos o culto do Espírito Santo. Amém? Paz do Senhor a todos, um grande abraço.